muito importante para vocês. Eu espero ajudá-los a conquistar a vaga de vocês aí no dia 21. Né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. E eu tenho certeza que eu estou me empenhando muito para auxiliá-los. Então, está sendo agora gravado, então por isso eu tirei o áudio, para que não apareça nem áudio de ninguém na gravação depois. Mas se vocês precisarem de perguntar, só pode mandar a pergunta aí para todos, ou mandei a pergunta no reservado, né? Se você não sabe usar, é só você vir aqui e selecionar o lugar que está assim, para todos, você põe reservado que manda só para mim, e aí eu te respondo assim que possível, tá bom? Pode ficar acanhado em perguntar, não. Entendeu? Então, olha só, o intuito da nossa aula hoje é justamente nós trabalharmos a ideia, né, de alguns contextos em que aparecem aí o nitrato de amônio. O porquê de eu escolher esse tema? Comentei hoje em sala com os meus alunos da terceira série do Sul que a UFA ela tem um padrão. E geralmente, isso não estou dizendo que vai acontecer sempre, mas geralmente a atualidade para a UFA não é uma atualidade tão recente. Ela passa um tempo, né, e depois ele aparece nas provas. Acredito eu que isso seja o porquê eles fazem banco de questões. E aí, de acordo com essa distribuição de banco, demora um pouco, né, para que eles escolham essas questões. Então, isso pode acontecer. Agora, a ideia também, gente, não é aqui de acertar uma questão ou outra, mas a gente sabe que, trabalhando vários contextos, a probabilidade de acertar é alta. Né? E eu espero prepará-los para alguns contextos importantes sobre essa substância, baseado no que aconteceu lá em Beirute, né, no litoral lá do Líbano. Houve um acidente, uma queima em um reservatório de combustível bem próximo, e tinha uma quantidade muito grande de nitrato de amônio que estava armazenado de forma inadequada. Por que inadequada? O armazenamento desse tipo de sal, ele é um sal, ele precisa ser feito em lugares mais arejados, as quantidades não podem ser tão grandes, né? Então eles são sempre guardados, reservados em lotes menores, né, para que, caso haja um risco de explosão, isso não venha, né, a causar um dano como esse. E lá tinha uma quantidade aí em torno de 2.700 toneladas desse sal. Esse sal é guardado junto com carbonato de cálcio. Esse sal também é guardado com carbonato de cálcio para tentar conter um pouco caso haja algum tipo de acidente. Mas a gente viu que isso não adiantou muito, né? Ou ele não tinha esse carbonato, como é um protocolo de segurança, ou tinha uma quantidade muito pequena que não foi suficiente para impedir que o sal sofresse, né, e causasse toda essa explosão. Agora, gente, pensando então um pouquinho, né, essa imagem, ela traz um monte de interpretações. Essa nuvem vermelha, ela traz algumas interpretações para nós. Isso daí podem ser alguns casos de equilíbrio químico que pode acontecer. Esse vermelho pode ser característico do cálcio em combustão. Então, assim, tem um monte de especulações acerca desse fenômeno. Porém, né, os estudiosos acreditam que o principal motivo foi justamente o que aconteceu com a decomposição do nitrato de amônio. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esse contexto, e em outros encontros futuros, lá para frente, a gente fala mais sobre outras possibilidades e até mesmo essa questão de equilíbrio químico, que não é um assunto tão simples para a gente trabalhar. Ele seria talvez um assunto para você trabalhar numa só aula, tá bom? Então a gente vai falar mais propriamente do nitrato de amônio, qual é esse sal, sua aparência, enfim, para a gente discutir alguns contextos que possam aparecer na sua prova. Olha só, então eu coloquei, né, que o culpado é o nitrato de amônio. O nitrato de amônio, primeiramente, eu preciso que você entenda que ele é classificado como um sal, certo? E por ser um sal, é um composto iônico, né? É um composto iônico.
Agora, gente, aqui tem peguinha, tá? Quando nós vamos olhar a sua fórmula, eu menciono um pouquinho mais sobre esse peguinha que envolve a ideia de ser iônico, molecular ou coisa do tipo, que é um assunto que a UF gosta muito. Geralmente, esse sal nitrato de amônio, ele é usado na agricultura como fertilizante, né? Fertilizantes. E por que não é um bom fertilizante? Ele vai gerar dois compostos nitrogenados que são importantíssimos para a planta, né? Quando você estuda botânica lá na biologia, você vê que o nitrogênio é um nutriente importante para as plantas, né? Você tem todo um ecossistema voltado e envolvido no ciclo do nitrogênio, né? Lá as bactérias, fungos, enfim, um monte de seres que vão fazer aí a transformação desse nitrogênio em compostos que vão ser absorvidos pela planta ou pelas plantas. E o nitrato e o amônio são dois íons que são envolvidos nesse ciclo do nitrogênio. Então, ele é importante para a planta de todo tipo de cultura, né? Agora, uma outra aplicação também dele é justamente na fabricação de explosivos, né? Na fabricação de explosivos. E alguns explosivos que são usados em detonação de rochas em mineração, né? Então, se eles querem abrir uma rocha lá, eles vão colocar alguns explosivos, eles usam TNT ou alguns também à base de nitrato de amônio, porque eles causam uma explosão mais limpa. Limpa assim, né? Não gera uma chama, né? Então, por isso ele é muito usado nesse contexto. Agora, a maior parte do nitrato de amônio que é consumido hoje é na forma de fertilizantes. E aí, gente, é importante que vocês saibam o seguinte: nitrato de amônio. Esse é o nome dos sais, né? Nós não vamos aqui trabalhar toda a parte de sais, mas recordem que os sais são dados a sua nomenclatura sempre a partir, né? Primeiro o nome do ânion, que no caso é o nitrato, e depois o nome do cátion, que no caso é o amônio, né? Então, vamos dar uma olhada um pouquinho em sua fórmula. As fórmulas, elas são importantes. A UF, principalmente na segunda fase, eles gostam de explorar isso, né? Então, é possível. E aí, quando nós falamos de fórmulas, nós vamos pensar aqui o seguinte: a fórmula do sal é NH4NO3. Agora, vamos pensar aqui o seguinte, gente: se esse é um sal, né, e a fórmula dele é NH4NO3, tem um peguinha nisso daqui. Isso é um composto iônico. Muitos decoram que compostos iônicos são aqueles que são formados por metais e não metais. Só que isso, gente, é uma coisa muito generalizada. Quem aí, a maioria dos meninos que estão aí são meus alunos, sabe que eu falo muito sobre essa questão de decorar. Compostos iônicos, eles são, na verdade, formados por íons, independente se esses íons são formados por metais ou por ametais. Então, nesse caso aqui, ele é formado pelo íon amônio, NH4+, e pelo íon nitrato, que é o NO3-. Então, ó, pelo fato de ser duas espécies de cargas, uma positiva e uma negativa, há uma força de atração de caráter elétrico colombiano, que nós chamamos de ligação iônica. Então, você não pode, em hipótese alguma, cair nesses peguinha bobo, né? Isso é um composto iônico, beleza? Agora, entendam que esses íons, eles são formados por ligação covalente. Então, na hora de formação do íon amônio, na hora de formação do íon nitrato, eles são formados por ligação covalente. Beleza? Tá claro até aqui? Agora, vamos pensar numa coisa. Se a gente vai pedir, né, as fórmulas, é importante que a gente saiba fazer a fórmula deles em dois sentidos, né? Um deles é na fórmula estrutural e na fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis desses dois compostos, como são ânions e cátions, todo ânion e cátion deve ser colocado as suas fórmulas dentro de um parêntese, dentro de um colchete, né? Que é aquele
né, mais quadradinho. Então, ó, nós vamos colocar o seguinte, a fórmula do amônio, gente, ela vai acontecer da seguinte maneira. Você vai ter, ó, o nitrogênio, ele vai formar, compartilhar um par de elétrons com o nitrogênio, com o hidrogênio, um outro com o outro hidrogênio, um outro com o outro hidrogênio. E aí, no caso aqui, ó, nós temos a amônia, né? E o hidrogênio, ele vem depois e se liga aqui por uma ligação covalente dativa. Então, ó, essa seria a fórmula de Lewis para o íon amônio. Tá? Desculpa porque aqui pareceu um 4, mas é um mais. Então, ó, essa é a fórmula do íon amônio. Agora, vamos pensar o seguinte, eu vou tentar trazer isso aqui para o meio, para a gente colocar do outro lado o íon nitrato. Então, ó, já o íon nitrato, nós vamos ter ele da seguinte maneira. O nitrogênio é um elemento da 5A. Então, ó, vamos construindo aqui aos poucos. E uma dica que eu dou é a seguinte. Geralmente, quando nós vamos falar de íons, que são derivados de ácidos oxigenados, eu gosto muito de colocar, para fazermos a fórmula do ácido. Então, eu vou trabalhar especificamente esse, mas em aulas futuras a gente vai trabalhar outros ácidos, beleza? Então, ó, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada. E ele vai estar ligado, né, fazendo, primeiramente, aqui, ó, ele vai formar uma ligação com um oxigênio, e aí, ó, esse oxigênio vai se ligar com um hidrogênio, porque é um ácido. Agora, quando nós temos o nitrogênio, ele vai formar uma ligação dupla com outro oxigênio. E ainda sobra um par de elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pares de elétrons na sua última camada. E esse daqui ele vai formar uma ligação dativa com outro oxigênio. Então, ó, lembrando que na fórmula de Lewis, gente, eu preciso colocar sempre a quantidade de elétrons de valência de todos os envolvidos. Agora, olha só, como eu estou me referindo ao íon nitrato, esse hidrogênio aqui, ó, não tem que aparecer na fórmula, porque ele vem do ácido. E ácido é quando ele sai esse hidrogênio na forma de H+. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou simplesmente apagar. Isso é uma dica que eu dou. Quando você vai formar íons que são de ácidos oxigenados, faz a fórmula do ácido, que aí vai ficar mais fácil para você de analisar isso. Então, ó, esse elétron que era do hidrogênio ficou para estabilizar o oxigênio. Ele pode aparecer caindo aqui para as estruturas e formando, ou você pode simplesmente deixá-lo bonitinho assim do lado. O que você tem que fazer é, por ser um íon, nós precisamos de ir lá e colocar ele dentro de um colchete. Né? Então, ó, nós temos aqui um íon negativo. Agora, isso é muito cobrado também, a fórmula estrutural né, que nós precisamos de analisar. Então, ó, essa fórmula eu chamo de fórmula de Lewis. Lewis. E a fórmula estrutural, vou pôr ela de uma outra cor. Deixa eu pegar aqui um cinza. A fórmula estrutural é quando nós representamos cada par de elétron compartilhado por um tracinho. E nesse caso, eu vou representar também com a geometria, porque é importante e pode ser cobrado de vocês quais as geometrias moleculares desses dois íons. Então, ó, nesse caso, se nós temos uma espécie, né, um elemento central, fazendo 4 ligações covalentes, e nesse caso com 4 ligantes, nós temos que colocar o nitrogênio no meio, e aí nós vamos colocar assim, ó, toda vez que eu tiver 4 ligantes, eu vou ter geometria tetraédrica. Então, ó, aqui nós vamos encontrar o nitrogênio ligado a 4 hidrogênios, e ainda eu não posso esquecer do colchete, né? E aqui nós temos um íon, um cátion.
E a geometria desse cátion, ela é tetraédrica. Tetraédrica. Queridos, eu te falo uma coisa. Se cai uma questão cobrando isso que eu estou colocando, ela é de nível difícil. Muitos não fazem esse tipo de questão, tá? Então, preste bastante atenção, anote. Essa é uma aula que você tem que anotar. Eu não coloquei muita imagem, não coloquei muita firulinha, porque eu vou escrever e eu espero que você anote. E depois, a gente vai ter momentos para a gente treinar isso daí, né, em outros exemplos, mas ela é importante. Esse contexto é importante. Agora, aqui, ó, nessa outra forma, nós vamos ter o seguinte: eu vou desenhar uma das representações, não é a única. Então, ó, nós temos aqui uma ligação que ela vai se estabelecer entre uma ligação simples entre o oxigênio, lembrando que ele tem o elétron aqui, ó, né? Esse elétron que fica, eu não vou representá-lo na forma aqui dentro, juntinho com o oxigênio. Eu vou deixar para colocar ele do lado de fora, como eu coloquei aqui, ó. Tá? É o mais correto a gente representar. Agora, aqui, ó, o nitrogênio forma uma ligação dupla com o oxigênio. E aqui ele forma uma dativa com o outro oxigênio. Lembrando que a dativa representa ela por um tracinho apenas. Hoje eu estava discutindo com os meninos lá né? Aí eu estou vendo que a maioria está sendo os meus alunos lá do Resul. Eu discuti com os meninos hoje que tem formas diferentes de representar a ligação covalente. Você pode encontrar, talvez ela aqui com 2 tracinhos, com tracinhos que sejam tracejados assim, ó. Por exemplo, poderia ter os 2 aqui, ó, tracinhos tracejados. Por que esse tracejado? Ele vai indicar que os elétrons eles estão entre uma e outra, né? Então, não é bem uma dupla certinha, mas ela oscila, né? É uma ressonância que ocorre aqui. Mas eu prefiro deixar com vocês, né, que você represente da forma mais simples possível, que é assim, ó, né? Deixe nessa forma, e aí, como eu disse, o menuzinho aqui, eu vou colocar ele aqui em cima, certo? Então, ó, essas são as formas mais simples de se representar. E a geometria? Né? Se essa geometria aqui é tetraédrica, que nós temos 3 ligantes, não sobra par de elétron no elemento central. Essa geometria é chamada de trigonal plana. Então, ó, essas duas geometrias elas estão no edital da UFO, e aí a gente precisa estar atento a elas. E eu estou te dizendo, se vem uma questão como essa, ela é difícil. E muita gente não vai fazer. Bom seria se ela aparecesse, e aí vocês iam conseguir fazer tranquilamente. Certo? Vamos para mais um tema? Olha só, pode ser cobrado a reação de formação do nitrato de amônio, que envolve uma reação de neutralização ácido-base, né? Entre, no caso, o íon amônio vai vir da amônia, que é uma base, e o nitrato vem do ácido nítrico. Então, ó, a reação é a seguinte, deixa eu ver aqui. Eles podem, Felipe, eles podem cobrar de várias maneiras. Numa questão fechada, eles podem te dar as reações e te pedir o produto. Eles podem te dar a fórmula e te pedir o nome. Eles podem te dar o desenho na segunda fase. Né? Na segunda fase é muito propício para eles colocarem fórmulas. Tá? Eles já pediram fórmulas do hipoclorito de sódio. Então, assim, fórmula de Lewis. Eles podem muito bem pedir, inclusive pedir a geometria, pedir o tipo de ligação que ocorre entre eles. Muita coisa pode ser cobrada nesse contexto todo, tá? Então, ó, a reação de neutralização, perdão, gente, ela pode acontecer assim, ó, HNO3, aquoso. Talvez, né, eles não peçam a reação, ou eles podem te dar os nomes
dos compostos e te pedir as fórmulas, né, numa possível reação, tá? Isso é bem possível de acontecer. Então, ó, o ácido nítrico mais a amônia, que é o NH3 gasoso. O que eles fazem? Eles borbulham um gás numa solução aquosa. E isso vai formar o sal nitrato de amônio. Nesse caso, ele vai ser aquoso. E aí depois eles, então, evaporam a água, né? E aí, então, você tem o sal na sua forma sólida. Beleza? Então, por uma evaporação, você tem o sal na forma sólida. E lembrando, essa evaporação não pode ser uma evaporação aquecida, porque se ele aquece uma temperatura muito, né, ele vai causar, então, o que aconteceu lá, que é a explosão. Então, é uma evaporação lenta, né, para que a água seja evaporada, mas que não cause nenhum tipo de reação indesejada. E aí, aqui, ó, nós temos que dar nomes, né? Poderia ter a reação e pedir o nome dos compostos. Aqui nós temos ácido nítrico. E, no caso aqui, é o ácido. A base em questão é a base que a gente chama de amônia. Então, ó, amônia. Certo? E aí, então, nós temos aqui, opa, pus o acento no lugar errado. Amônia. Oxi. Certinho? Então, a neutralização entre o ácido nítrico e a amônia é o produtor do nitrato de amônio. Queridos, nesse contexto, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Pode ser cobrado a reação, pode ser cobrado uma questãozinha de estequiometria, está sumida a estequiometria da UFO. Geralmente, as questões de estequiometria da UFO não são difíceis, né? As últimas, elas são teóricas, né? E os cálculos são poucos. Então, talvez uma questãozinha aparecendo no cálculo numa segunda fase, ou até mesmo numa primeira fase. E aí, como que, né, poderíamos fazer para identificar um cálculo nessa questão? Aqui, ó, eu tenho o seguinte, eu pensei aqui numa possibilidade, que é a seguinte. Lá no Ocidente, eles mencionam que tinha em torno de 2.700 toneladas de nitrato de amônio. Eles poderiam te perguntar, por exemplo, o quanto de amônia que foi usado para a produção dessa quantidade. Ou o quanto de ácido que foi usado, né, na quantidade desse composto aí. Então, eu vou apagar aqui um pouquinho. Na verdade, eu vou fazer assim, uma mágica que só aqui depois eu disponibilizar para vocês esses slides. Então, eu vou pegar aqui e eu posso apagar. Eu já copiei e ficou uma em cima. Se a gente vai analisar aqui, ó, lembra o seguinte, a massa molar, né, ela é tranquila de você colocar. Está gravando, querido. Está gravando. Tá? Alguém me perguntou aí se está gravando. Ela está gravando. Eu disponibilizo a gravação para vocês verem também. Então, ó, se a gente tem aqui, né, a massa molar, queridos, eu não sei, né, mas vamos partir do pressuposto, vamos revisar um pouquinho como calcula-se massa molar. Né? Você vai lá, ó, HNO3. Então, você vai na tabela periódica, a massa do hidrogênio é 1. Você vai lá, soma, a massa do nitrogênio é 14, né? Mais 3 vezes, porque são 3 oxigênios, 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Isso vai dar um todo aí de 63 gramas por mol, beleza? Então, ó, eu tenho aqui
63 gramas. Para eu fazer da amônia, do mesmo jeito. Se eu pego a massa de cada um deles, vai dar um total de 17 gramas. E a massa do nitrato de amônio, né? Só para a gente fazer aqui, ó, rapidinho. NH4, NO3, nós vamos ter, então, ó, 14 do primeiro nitrogênio, mais 4 vezes 1 do hidrogênio, mais 14 do segundo oxigênio, nitrogênio, mais 3 vezes 16. Isso vai dar um total de 80 gramas por mol, beleza? Então, ó, 80 gramas por mol. Gente, deixa eu te dar uma dica. Se você for fazer uma questão de segunda fase, faça separadamente cada coisa. Vai lá e abre um tópico que escreve assim, ó, cálculo da massa molar. Faz o cálculo de todos e coloca só a sua soma e o total. Não precisa de você colocar a sua operação. A operação faz na sua folha rapidinho, mas deixe isso organizado. Na hora de corrigir, eles analisam isso. Quanto mais organizado tiver, melhor vai ser sua nota, tá? E aí, na hora de você fazer os cálculos, da mesma forma, você vai fazer o cálculo da massa de uma espécie, coloca um títulozinho pequeno assim, ó, cálculo da massa de nitrato de amônio. Ponto. Ou o cara vai olhar para sua resposta, não tem como ele tirar nota, entende? Agora, vamos pensar aqui duas possibilidades, né, que seria a seguinte, vou apagar esses cálculos todos aqui, que eles não são importantes para nós, não. Já vejo aqui a pergunta de quem está me fazendo ali. Ah, sim. Valeu. Olha só, gente, eu poderia pensar o seguinte, quando nós temos se lá foram, então, produzidos 2.700 toneladas, né, desse composto, posso vir aqui e fazer assim, ó, 2.700 toneladas, né? Galera, se você quiser passar isso para grama, beleza, né? Tonelada equivale a 10 a sexta gramas. Mas não precisa. Se você mantém aqui em tonelada, se você põe os outros aqui em grama, as gramas vão cortar na hora de você fazer a análise, a regra de 3. E aí você já vai encontrar o resultado em toneladas, né? Agora, fique à vontade, faça o cálculo do jeito que você quiser. Se você quiser, ó, saber o quanto de amônia seria necessário para produzir 2.700 toneladas, basta você vir aqui, ó, colocar o X. Então, ó, eu descubro 117 gramas de amônia produz 80 gramas de nitrato de amônio. Assim como 2.700 toneladas vão precisar de X. Faz uma regrinha de 3 básica, você descobre. Ah, e pediu a quantidade de ácido. Beleza, 63 gramas está para 80 gramas. Assim como 2.700 toneladas está para Y. Você encontra, entende? É uma regra de 3 simples, e a UFO, eu te falo de novo, as questões de estequiometria, né, as mais atuais da UFO, que já tem um tempo que vem, elas não são de nível difícil. Né? Se aparecer uma questão com nível muito difícil, ela vai ser uma surpresa para nós todos, né? Para nós todos professores aqui de Uberlândia e região, beleza? Então, lembra do contexto. Estequiometria, ele pode muito bem ser cobrado e aparecer cobrado desse jeitinho aí. Agora, olha só, eu pensei numa outra forma. Né? Como eu disse, eu estou pegando vários contextos para a gente ir discutindo. O acidente, propriamente dito, ocorreu por causa da decomposição térmica do nitrato de amônio. Então, olha só, essa decomposição, né, térmica do nitrato de amônio. Gente, ela aconteceu em 2 etapas. Eu vou representar as 2 etapas, depois a gente faz a equação global, tá? Vamos fazer o trem bem completinho. Primeiro, acontece o seguinte, o nitrato de amônio, ele poderia se formar
né? Assim, ó, poderia se decompor da seguinte maneira: NH4NO3 sólido, ele vai se decompor formando N2O mais água, certo? Aqui nós temos, nesse caso, é gás, né? E aqui nós temos vapor. Por quê? Porque está em uma alta temperatura. A água que é formada no estado de gasoso, vapor. Né? Na verdade, eu posso até colocar gasoso, não tem problema. Agora, olha só, gente. Esse óxido aqui, né, chamado de óxido nitroso, e o nome dele é estranho, o nome dele é óxido nitroso. Galerinha que joga Need for Speed já deve ter visto muito esse carinha lá aparecendo. Quando você aperta o botãozinho lá, o negócio faz e some no mundo, né? O óxido nitroso. Isso mesmo, Felipe. Eu ia falar agora. Boa sua participação, querido. O gás do riso. Ele era usado antes como anestésico, principalmente por dentistas. Né? E quando você inala esse gás, você começa a rir desfreadamente. Tá? Então, ele é o gás do riso, né? O óxido nitroso, ou chamado também de monóxido de dinitrogênio. Agora, olha só, então, ó, o nome dele, né? Nós podemos pensar aí, esse óxido chamado, nome oficial dele, de monóxido de dinitrogênio. Certo? Agora, olha só, gente. Vamos pensar aqui num outro negócio. Quando eu comento com vocês que é uma decomposição, ela vai acontecer da seguinte maneira. Aqui, ó, pode deixar, gente, que eu tô salvando fazendo cópia, tá? Tô apagando esse tom aqui, mas embaixo vai aparecer tudo depois. Então, ó, só para não ficar tão tumultuado aqui a nossa tela, esse óxido aqui, o óxido nitroso, ele sofre também uma decomposição, né? E aí ele vai formar, nessa decomposição, ele vai formar gás nitrogênio e gás oxigênio. Oxigênio gasoso. Não podemos esquecer de uma coisa, gente. Reação está balanceada? Fala para mim aí. As reações estão balanceadas? A de cima está balanceada? Sim ou não, gente? Não, né? Não. Então, a gente tem que fazer o balanceamento. Então, ó, o único balanceamento que a gente vai precisar é 2 nitrogênios. Agora, aqui, ó, 4 hidrogênios. Aqui tem só 2. Então, eu tenho que vir aqui e colocar 2. Porque aí vai ficar agora, ó, 2 hidrogênios dá 4, 2 oxigênios mais 1 dá 3. Está balanceado a de cima. A de baixo não está balanceada, porque eu tenho 2 nitrogênios aqui e tenho apenas 1 oxigênio aqui, mais 2 aqui. Eu posso fazer o seguinte, gente. Eu poderia pôr 2 do lado de lá, né? E aí depois eu tinha que multiplicar de cima por 2. Mas eu prefiro, né? Quando tem 1 de um lado e aqui tem 2, vem aqui e coloca o meio, ó. Porque aí você vai ter meio de oxigênio, né? Meio mol de oxigênio, e aí a gente tem, então, um balanceamento. Agora, eu estou te contando que a equação ela pode acontecer numa e em outra forma. O porquê de acreditar que aconteceu em etapas? Esse gás aqui, ó, ele é um das possíveis, né, características daquela coloração avermelhada que aparece lá. Porque ele envolve um equilíbrio químico que gera o dióxido de nitrogênio, que tem uma cor castanha, da cor daquela fumaça que foi formado lá. Que é uma especulação, é uma outra possibilidade, e eu disse que a gente podia trabalhar isso somente numa aula, tá bom? Um outro momento a gente pode pensar. Agora, essa decomposição, eu posso colocá-la de forma, registrando ela em apenas uma etapa, que é o que a gente chama de equação global. Equação global, eu vou, ó,
Eu corto tudo que está aqui em cima. Por que eu estou cortando? Porque tudo que é produzido de N2O é consumido na outra etapa. Então, ó, eu vou ter aqui o NH4NO3 sólido. Ao se decompor termicamente, a gente pode colocar aqui, ó, esse símbolo fala de aquecimento. Ele vai formar N2 gasoso mais meio de O2 gasoso mais 2 mols de água vapor. Queridos, você está entendendo aquela nuvem toda que a gente viu na foto? Nós temos um composto que é sólido, e se ele é sólido, quando ele forma só espécies gasosas, queridos, esses gases se deslocam numa velocidade muito alta, porque eles foram formados de forma muito instantânea. E esses gases se deslocando de forma muito rápida, é justamente isso que causa a pressão e que causou toda a destruição, né, naquele momento. Aquela nuvem mais esbranquiçada é a água, né, porque a água ela vai condensar rapidamente, perdendo calor, então ela forma aquela névoa esbranquiçada. Mas, ou uma nuvem de calor e de gases, ela foi gerando uma destruição de um raio quase de mais de 2 quilômetros, destruindo toda aquela parte, né, do porto e também uma região da cidade ali. Então, foi muito agressivo essa explosão. Tranquilo, gente? Qual é uma dica? Uma questão pode muito bem aparecer na UFO ou no Enem, cobrando a respeito de e afirmando que houve uma combustão do nitrato de amônio. Ele não entrou em combustão, ele entrou em decomposição, tá? É um tipo de reação química em que eu tenho um reagente formando mais de um produto, beleza? E aí, gente, para nós terminarmos a nossa análise de reações, eu quero trazer um outro contexto, que é justamente o contexto de... Eu vou tentar copiar essa mesma equação aqui, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo. Vou copiar ela todinho, acho que vai dar certo. Ó, eu ganho tempo, não preciso de fazer de novo. Então, ó, ela está mais aqui em cima, vou mais embaixo, vou para ela aqui em cima. E aí, ó, nós temos a equação, e eu quero chamar a atenção de vocês, alguns aí que estejam fazendo a segunda série, talvez vocês não vão compreender tão bem essa parte, mas você vai chegar um momento, né, os que são da segunda série são meus alunos, quem não viu, tem uma aula toda envolvida, né, para a questão da segunda série, que são as reações de óxido-redox, tá certo? Mas o que nós temos que analisar? Aqui, ó, no caso do íon amônio, o nitrogênio vai apresentar um NOx, e no íon nitrato, ele vai apresentar um outro NOx diferente. E isso é importante de ser analisado. Quando eu tenho aqui no íon amônio, o NOx do nitrogênio vai ser menos 3. E como assim? Vamos pensar aqui um pouquinho para a gente, né, tirar como eu tirei esse cálculo. NH4 menos. Tem uma regrinha de NOx, né? Os da terceira série vai lembrar que a gente trabalhou isso no passado, que fala assim, ó, a soma dos NOx de um elemento de todos os elementos é sempre igual à carga do íon, né? Aqui eu sei que o NOx do hidrogênio é tabelado, ele é sempre mais 1. Então, aqui eu teria que fazer o seguinte, para eu achar o NOx do nitrogênio, eu chamo ele de X, e aí eu vou somar, ó, isso mais 4 vezes mais 1, que é o NOx do hidrogênio, é igual a menos 1, que é a carga do íon que está aqui, ó. Então, por isso que o X em questão vai ser igual a menos 3, né? Porque vai ficar 4, passa para o outro lado, mais, né, menos 3, e, enfim, o NOx vai ser, então, igual a menos 3. Agora,
O NOx do nitrogênio aqui, ó, no nitrato, se a gente leva a mesma análise, né, depois eu vou pagar esse cálculo. Nós temos aqui, ó, NO3 menos. Eu tenho que fazer do íon separadamente. Eu vou chamar o NOx dele de X, e aí eu vou lembrar que o NOx do oxigênio é tabelado, é menos 2. Então, ó, X mais 3 vezes menos 2 é igual a menos 1. Então, ó, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Menos 6 passa para lá, mais 6. Menos 1, então x aqui, ó, vai ser igual a mais 5. Então, aqui, ó, o NOx dele vai ser mais 5. Nossa, ficou feio aqui, esse maisinho. Quem for ver, vai achar que é um 4. Então, ó, mais 5. Agora, gente, é o seguinte, quando eu tenho, né, aqui, ó, o NOx, um dos hidrogênios NOx, do nitrogênio NOx é menos 3, o outro NOx é mais 5. Já o NOx do nitrogênio aqui, ó, toda substância simples, tem uma regra também, que fala que toda substância simples, qual é o NOx mesmo, gente? Me ajuda aí, os da terceira série. Toda substância simples, o NOx é igual a... Baixou ali, não, substância simples. Toda substância simples, o NOx é igual a 0. Né? Então, ó, o NOx aqui vai ser 0. Então, ó, o NOx aqui vai ser 0. O NOx do oxigênio também vai ser 0. Só que aqui eu tenho ainda o oxigênio com NOx menos 2 também. Agora, olha só, gente. Vamos pensar aqui uma coisa. O nitrogênio ele saiu de NOx menos 3 para 0, mais 5 para 0. Né? E aí, vamos pensar aqui, ó. Eu vou apagar esse cálculo de NOx, que no momento ele, né, ele é importante. E aí, de novo, gente, o cálculo de NOx, a gente precisa de uma aula para a gente estudar toda essa parte. Amônio não. Amônio é NH4. Certo, Eduardo? Amônio é NH4. Amônia é NH3. Então, ó, aqui ó, nós vamos ter o seguinte. Quando eu pego, né, e analiso o NOx do nitrogênio, que tinha NOx mais 5, o NOx aumentou ou diminuiu, gente? O NOx aqui diminuiu, né? Se ele diminuiu, lembra da regrinha? NOx diminuiu, reduziu. Tem que fazer biquinho. Né? Então, ó, aqui aconteceu uma redução. Agora, aqui, ó, nesse caso, né, vou trocar aqui a setinha, vou pôr um azulzinho. Nesse caso aqui, ó, o NOx de menos 3 para 0, o NOx aumentou. Então, portanto, ele oxidou, né? Sofreu uma oxidação. E aí, é importante a gente pensar o seguinte, você percebe que, no caso, a espécie nitrato de amônio, ela mesma é que sofreu tanto a oxidação quanto a redução? Isso acontece e nós chamamos esse tipo de reação de auto de ele mesmo, fazendo ele mesmo, auto-oxirredução. Certo? Isso seria um ponto, gente, específico demais e que ia fazer muita gente rodar. Né? Lembrar que isso é uma auto-oxirredução. Uma espécie, ela sofre. Não é que uma molécula está sofrendo ao mesmo tempo um e outro. Você tem que entender que aqui eu tenho um mol de moléculas. Um mol de moléculas. Então, parte dos íons nitrato vão oxidar, formando, na verdade, um íon vai oxidar o nitrogênio do íon amônio, ele vai doar elétrons para o nitrogênio do íon nitrato, causando toda essa reação, certo? Ela está acontecendo entre os dois íons. Então, são duas espécies, e que nessa espécie, por ser um composto iônico,
eles estão sendo representados juntos. Beleza? Então, isso é uma reação de óxido-redox, que é um aspecto, ao meu ver, possível de aparecer, talvez numa prova do Enem, mais do que na da UFO, mas se caso ele aparecesse numa prova da UFO, ele traria dificuldade para muita gente. Beleza? Sussa? Queridos, olha só, dá 3 minutos para 8. Eu vou ficar dentro do meu prometido. Eu vou parar aqui a gravação e vou deixar para que vocês possam fazer uma pergunta, você